e versículo 15. Mas antes de ler isso, deixa aí Isaías 59. Acompanha aí. Eu quero ler o versículo 1, para você ter a noção de quem é que ele julga. Quem é que julga o que você passou que foi injusto aos teus olhos e aos olhos de Deus? E quem é que pode fazer justiça? Porque aqui nos países, no Brasil, nós temos a primeira instância, segunda instância, terceira instância. Se apresenta a sua causa lá na primeira instância, muitas das vezes é protelado, vai para a segunda, não resolve, só quando chega na terceira resolve. E mesmo assim, a justiça muitas das vezes não é feita como você desejaria. Não a sua parcialidade, não, a verdade. Então veja o que diz Isaías 59, versículo 1. Depois nós vamos para 14 para o 15. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Olha o que o profeta Isaías, dirigido e instruído pelo Espírito Santo, ele escreve para nós: a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, ela está lá, esticada, aberta, para poder te justificar, para poder fazer justiça na sua vida, para poder te honrar. Deus não encolhe a mão na hora de te abençoar. Pelo contrário, a mão dele está estendida. O profeta diz: a mão de Deus não está encolhida, ou seja, Deus não se encolhe para que ele não possa te abençoar. Pelo contrário, ele permanece como ele é, para que a justiça dele possa chegar à tua vida. A mão de Deus não está encolhida, nem o seu ouvido está agravado, ou seja, com perdas auditivas ou até surdo. Deus não é surdo. A mão de Deus não está presa. Então, aonde vai a sua fé? Hoje isso é um ano difícil, pastor. Um ano que nós estamos vendo lutas maiores que as que nós vivíamos, maiores dificuldades na economia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus encolheu a mão dele na sua vida? Não. Deus encolheu a justiça dele na sua vida? Não. Você não tem sobrevivido em meio à pandemia? É porque a mão dele não está encolhida. Amém. O Senhor continua do jeito que ele é. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, futuramente, sempre eterno, até o final. Se é que existe final para Deus. Para Deus não existe final, porque Ele é sempre eterno. Aliás, foi Ele que criou a própria eternidade. Então essa campanha, que nós vamos encerrar domingo que vem, Deus não está com a mão encolhida para que Ele não possa bater o martelo no tribunal. No tribunal não é assim, quando o juiz dá a causa lá embaixo 3 vezes? Deferido ou indeferido. Não é isso? Deus está com a mão esticada. E Ele vê a sua oração e ouve. Ele recebe o seu clamor. Então, do mesmo jeito que agradecemos a Deus por tudo, também existe algumas coisas na nossa vida que você está clamando a Deus ou clamará por justiça. Poxa, Senhor, perdi meu emprego na pandemia, não aceito.
Você concorda que você pode clamar para buscar de Deus outra porta? Ou até ser restituída aquela que foi tirada de você, você concorda? Amém? É questão de oração. Senhor, eu não aceito. Eu quero trabalhar. Abre uma porta para mim. Faz justiça. Porque o agravo da economia, eu fiquei sem emprego. Entra no tribunal com Deus. Entra no altar. Chega diante dele e fala: Senhor, é isso. Essa causa para muitos pode ser impossível, mas para mim não é impossível. Então apresenta diante de Deus. Você passou por uma humilhação. Apresenta de Deus a Deus essa humilhação. Chega diante dele e fala: Senhor, está aqui, meu Pai. Faça justiça. Me honre nessa situação. Ele vai te honrar. E todos que te viram verão a honra de Deus na sua vida. Pode ter certeza disso. Então a mão de Deus não está encolhida, e nem o ouvido de Deus, os ouvidos, estão agravados, com perdão auditivo. Deus não escuta direito, não. Deus escuta, Deus ouve. A mão do Senhor está encolhida, Ele não me abençoou, não. A mão dele está esticada para te abençoar. E o que você está colocando diante dele, Ele é poderoso para lhe honrar. Está lá escrito isso no Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, vive para agradar a Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agora vamos para o 14. Pelo que o juízo se tornou atrás. Ou seja, o juízo, o bom senso, está ficando para trás. Porque cada dia que passa, gente, a humanidade está perdendo mais o juízo. Parece que não existe mais o bom senso, está ficando para trás. Então Isaías está fazendo um desabafo com Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu estou andando pelas ruas, estou vendo o povo, estou vendo as situações, parece que o juízo ficou por trás. Às vezes a gente olha para a nossa sociedade, a gente fala: meu Deus, será que ainda existe a tua justiça? Sim ou não? Às vezes você passa algo que você fala: não acredito que isso aconteceu comigo. E talvez você pense: Senhor, a humanidade mudou e mudou mesmo. Mas naquela época, Isaías já sentia a falta de justiça, porque ele está fazendo um desabafo, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe. Tem hora que você não sente que a justiça está longe de você? Olha para aquela situação que você se vê ali, às vezes até sendo sugado. Não tem hora que você fala: meu Deus, como eu estou sendo sugado. Mas como eu dependo, eu vou manter-me aqui. Sim ou não? Então você pode pegar essa causa que os homens não resolvem, e você pode chegar diante de Deus e orar: Senhor, aqui na terra eu não vejo justiça. O que Isaías falou: o juízo se pôs longe, a justiça voltou atrás. O juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe. Ou seja, Senhor, parece que as pessoas não têm a visão aberta para o que é a justiça de Deus verdadeira. Cada um busca o seu interesse particular, o seu interesse próprio. E às vezes você se sente lesado nisso. Poxa, Senhor, eu deveria viver isso, mas eu sinto que estou sendo lesado, sugado. Tiram de mim todos os dias. Está entendendo o que é injustiça? Então você pode apresentar isso diante de Deus. Isaías disse: pelo que o juízo se tornou atrás, as pessoas estão deixando o juízo, o bom senso para trás. A justiça se pôs longe, está longe de acontecer. Às vezes você olha para aquela situação e você fala: meu Deus, está longe de acontecer essa justiça na minha vida.
Pode ser que esteja longe aos olhos seus, aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, se você for até o advogado, o justo juiz, ele virá até você também. Amém? Porque toda vez que você for até Deus, ele virá até você. Tenha certeza disso. Quando você ora e apresenta a sua causa, Deus não tapa os ouvidos. Quando você pede a Ele ajuda, Ele vem e te ajuda. O que é para Deus ajudar? Não é nada. Ele criou os céus e a terra, Ele criou o universo. O que é para Ele fazer justiça? Não é nada. Porque já é da característica de Deus cumprir isso sobre a nossa vida. Então eu quero que você pegue aquilo que mais te incomoda e você vai apresentar a sua carta para Deus. Senhor, faz justiça na minha vida econômica, faz justiça na minha vida espiritual, faz justiça, Senhor, dentro da minha família. Minha família não é lembrada, nós não somos lembrados, nós não somos honrados, pessoas nos difamam. Faz justiça, Senhor. Faz justiça no meu trabalho, Senhor. Eu trabalho, e não sou valorizado. Faz justiça, Senhor. Quem está entendendo? Ou eu passei algo no passado, Senhor, não foi reto que foi na balança. Faz justiça, meu Pai. Isaías está fazendo um desabafo. Olha lá, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, ou seja, a verdade está tropeçando toda hora. Tropica, tropeça, quase cai. Ou seja, as pessoas, a sociedade parece que já não se importa mais com a verdade. Você sabe que lá nos Estados Unidos, eu disse isso de manhã, quando a pessoa comparece perante ao tribunal, seja o advogado, a advogada, a testemunha de acusação ou de defesa, ou desculpa, testemunha de um lado ou de outro, o advogado de acusação ou de defesa, tem que fazer um juramento em cima do altar com a mão na Bíblia. A justiça americana é assim, porque ele tem que dizer, você vai dizer somente a verdade. Ele repete, eu vou dizer somente a verdade, com a mão em cima da Bíblia. Olha a gravidade, o que é buscar a justiça, jurar com a mão em cima da Bíblia, lá nos Estados Unidos. E mesmo assim, quantas notícias nós ouvimos lá de injustiças? Sim ou não? Quantos negros têm sido mortos nos Estados Unidos? E quantos que não foram feitos justiça? Agora que aconteceu uma justiça, que foi o policial foi condenado a pagar uma grande indenização lá e também preso pela morte daquele cidadão, só porque ele é negro. A quantos tribunais os negros já recorreram e foram injustiçados porque são negros, porque não são brancos? Quem concorda? Quantas mulheres são injustiçadas só porque são mulheres? Se um homem é diretor de uma empresa, por ele ser homem, o salário é X. Mas se é uma mulher, é menos X. Injustiça. Se faz a mesma função, se é o mesmo cargo, você concorda comigo? Quem está entendendo? Amém? Então eu estou te dando exemplos de injustiças. Está entendendo comigo? Coisas que passamos e olhamos. Certa vez eu fui entrar com a minha esposa numa concessionária aqui na Vila Mariana para ir ver um carro. Nós não íamos comprar, nós estávamos só olhando para trocar o nosso. E íamos dar o nosso e parcelar o próximo. E quantas pessoas eu vi entrando ali serem bem atendidos? Quando a gente entrou, ninguém veio nos atender. Ninguém veio falar com a gente. E olha que nós ficamos olhando ali os carros, abrimos as portas, sentamos, não veio ninguém. Só no finalzinho, quando a gente estava quase saindo, alguém veio atender a gente.
Mas sabe quando a pessoa te atende não acreditando que você pode comprar aquele carro? Quem já passou por isso? Ou comprar alguma coisa? Comprar uma casa, um apartamento? Quem já passou por isso? Eu não sei se eles olharam para as minhas vestes, se eles olharam para a minha cor, para a cor da minha esposa. Nós somos meio chocolate, né? Então eu não sei se eles olharam para isso. Aí a gente olhei para ela e falei, vamos embora, né, filho? Vamos procurar em outro lugar. E aí a gente foi. Sei que nós fomos parar lá na Honda. Lá do São Caetano. Vou te contar esse caso. Chegando na Honda, não minto, me perdoe. Nós não íamos comprar. Eu ganhei um carro. Eu trabalhava com o meu irmão na época, ele me deu uma carta de crédito, falou assim, eu compro um carro para você. Estou te dando o carro. Aí eu estava com a carta de crédito em mão. Fui com a carta de crédito. Num sorteio de uns consórcios para sortear. Ou ele pagou até o final, um negócio assim. Faltava pouco. E veio a carta, já tinha muito carro na empresa, ele falou, não, esse carro é para você. Pega a carta, compra o que você quiser. Eu falei, amém. Obrigado, que Deus multiplique, Deus abençoe muito sua vida. E eu fui parar na Honda de São Caetano. Na época a gente queria o Fit, o Honda Fit. Nós entramos na concessionária, já veio um senhor atendendo. Nós nem entramos direito, passamos na porta. Olá, bom dia, né? Sejam bem-vindos. O que o senhor e a senhora procura? Diferente. Já olhou para você sem te medir? Já olhou para você sem olhar nas suas vestes? Você concorda? E a gente vai falar, a gente procura, não estou falando nada de dinheiro. A gente procura um carro assim, um Honda Fit, um seminovo, de preferência se tiver automático. Ah, tá bom. Aí ele foi lá olhar no catálogo, atendeu a gente, pôs a gente sentado na mesa, conversou com a gente. Aí nós explicamos a situação que nós passamos nessa concessionária na Vila Guilherme. Falei, poxa, que legal que o senhor veio atender a gente, o senhor é vendedor, soldado. Poxa, a gente está aqui, mas a gente passou em outras antes, em uma delas, ninguém veio falar com a gente, o pessoal não acreditava que a gente ia comprar, no finalzinho só vieram falar com a gente, e a gente veio parar aqui. Nós vimos o anúncio e fomos parar lá. Lembra, pastor? Lá na Honda de São Caetano, quando a gente foi comprar um Fit. E aí o senhor que veio atender era muito parecido com meu pai. Meu pai já tinha falecido. Muito parecido. E eu lembrei assim, quando eu vi esse senhor, eu lembrei do meu pai. E conversando, ele falou, Cristiano, isso acontece até aqui. Ele falou assim, eu esqueci o nome daquele vendedor que vendeu o Honda para nós. Aí ele falou assim, um dia eu estava aqui, escuta isso. Entrou uma senhora bem forte, negra. Não era a minha vez de atender. Agora era a vez de outro vendedor. Só que eu percebi que aquele que era da vez viu a pessoa entrar, mas não deu atenção. Deu atenção. Então eu falei, poxa, eu olhei para ele. Ou não sei se era ele ou era. Ninguém foi. Continuaram conversando, a pessoa entrou, estava olhando o carro. Eu lembra disso? Eu levantei do meu lugar e fui atender a senhora. A senhora de idade, presta atenção. Uma senhora forte, da cor negra. Foi tudo bem? Mesmo o vendedor que atendeu a gente. Parece que a gente tinha que contar essa história para ele, só para ele falar para nós o que aconteceu com ele. Eu não sei se tinha sido lá ou outro concessionário, não sei, acho que era lá. Mas ele viu isso com os olhos dele. Ele falou, então eu fui atender a senhora. Ela estava olhando o Honda Civic. O último, naquela época. Quanto que custa o Honda Civic hoje? O novo. O top de linha custa quanto? 120? Por aí, né? Por aí. Ela estava olhando esse aí. Aí ela falou assim para ele, aí ele contando para nós, assim, aí eu fui atender, ele fui conversar com ela, dei um bom dia, seja bem-vinda, fica à vontade.
O que a senhora deseja? Ela falou: olha, eu acho muito bonito esse carro, mas eu quero fazer um drive-thru nele, quero dar uma volta. Eu queria pedir um favor para o senhor. Desse tipo de contou. Nós moramos aqui perto aqui da concessionária. O senhor pode ir comigo, porque eu quero medir se esse carro cabe na minha garagem. Minha garagem não é tão grande, então eu quero medir se esse carro cabe. Mas na hora de pôr lá, o senhor põe para mim, que pode ser que risque o carro. Não, vamos lá, vamos fazer o drive-thru. Zero. Não era assim de novo não, que nem nós vamos comprar esse novo, ela foi comprar um zero, ele comprando. E eu não vi essa senhora, porque ele contou. Aí pegou, fez o drive-thru, ela foi no drive-thru, né? É drive-thru que fala? Test drive. Eu estou falando drive-thru. Drive-thru é para comer no McDonald's, né? Desculpa, eu já tenho quase 50, né? Aí ela foi lá fazer o test drive, Larissa, isso mesmo. Que legal, né? Fazer um test drive. Testar, deve ser testar para dirigir, né? É isso, né? Test drive, teste de direção. Tudo bem. Foram lá, o vendedor foi com ela. O da vez não foi atender, não. Continuou lá, conversando, sentado, dialogando. Ele falou: bom, ninguém quer atender. Não é a minha vez, mas o da vez não foi, então eu vou, né? Oportunidade. Aí foi com a senhora, andou, ela dirigiu, chegou na hora lá, foi, pôs na garagem, mediu: olha, a senhora cabe? Ah, cabe, legal, então tudo bem. Vamos voltar lá para a concessionária. Aí voltou lá para a concessionária. A senhora gostou do carro? Gostei, o carro é muito bom. Qual a cor que a senhora quer? Eu quero tal cor. Como que a senhora vai pagar? À vista, meu filho. Quem não foi, perdeu. Quem olhou para a cor dela, olhou para as vestes, olhou para a idade, ela deve ter sentido isso. Porque quem é injustiçado sente, você concorda? Quem sofre preconceito sente. A senhora vai pagar como? Eu vou pagar à vista. Ah, tá bom, eu preciso dos seus documentos e tal. Vamos fazer aqui sua ficha, né? Porque sempre faz, né? Você dá o seu nome, o seu endereço, né? A concessionária faz uma ficha, não é isso? Porque depois de 5 anos, com certeza eles vão te ligar em alguns anos. Olha, surgiu uma novidade, você não quer vir aqui trocar o carro? Não é assim que acontece? Muitas fazem isso. Aí, tudo bem, a senhora vai comprar visto, então não é muita coisa que precisa, o seu endereço, o seu nome. A senhora trabalha do quê? Eu sou juíza. Uma senhora forte, negra, que olharam para ela, um ou outro, não deram nada, encomendou um carro hoje, né, falando, em torno de 120 mil, pagou antecipado. Mas ela foi olhada, injustiçada por causa da sua cor, ou porque não acreditaram que ela podia comprar aquele livro. Então são injustiças que nós sofremos, né? E você tem a quem clamar isso. Aí depois ele contou, aí vieram perguntar para mim, né? Aí vieram falar comigo: ou então você entendeu essa senhora? Atendi, né? Quem era da vez não foi. E aí deu certo? Deu certo. Ela comprou o carro? Comprou. À vista? É, à vista. Pagou à vista. Está entendendo? Então, a justiça nem sempre é feita da terra. Não é verdade? Você já viu esses homens do campo, como que eles vão comprar carro em concessionária? Esses homens que trabalham no campo, que trabalham no serviço pesado, muitas das vezes eles vão com a roupa do serviço. E muitos olham assim e dão a esse aí, você é um pé arrombado. Sabia? Isso aí não tem condições não vou nem atender. O vendedor, não vou nem perder meu tempo. Você já entrou em alguma loja assim, já sentiu isso? Alguém olhando para você diferente, nem te atendeu, achando que você não tinha condições? São as injustiças. Amém? Quem está entendendo? Lembrei disso agora, que isso aí já fazem aí em torno de uns 8 anos, 10 anos por aí, por causa do FIT ainda, do antigo. Então existe a injustiça.
mas você tem a quem recorrer, você tem a quem buscar. Continuando. Pelas ruas, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar, a igualdade, né? Equidade é igualdade, equidade é justiça, né? Equilíbrio, equidade, o que é justo, o que é honesto. Parece que está faltando isso na terra. E Isaías continua: sim, a verdade desfalece, ou seja, a verdade já está quase morrendo. Desfalecer ou morrer, né? Quando a pessoa está desfalecendo, ela está quase morrendo. Assim estava a verdade já na época de Isaías. Já na época de Isaías, a verdade já estava desfalecendo, hein? Estamos falando aqui de uns 4.000 anos atrás. Imagine hoje. Que mais? E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. Ou seja, quem se desvia do mal, arrisca a ficar de lado, ficar sendo colocado de lado. Ou seja, você gosta das coisas certas, então você não é bem-vindo no nosso grupinho. Você é honesto, então aqui a gente fala de coisa errada. Você gosta de andar certo, então você não pode sair com a gente. Mas eu não gosto de conversa torta. Então você não é bem-vindo aqui. Você percebe uma rodinha de fofoca, você foge. Você percebe uma rodinha de pessoas que estão falando mal um do outro, julgando outra pessoa, você foge daquilo. Eu não vou entrar nisso, porque eu sou de Deus. Porque a gente que é de Deus não entra nessas coisas, você concorda? Você vê ali uma falsidade, você sai fora. Você vê ali uma rodinha de mentira, você sai fora. Você vê ali uma rodinha, um falando mal do outro, você não vai falar mal de ninguém, porque se a gente que é de Deus fala mal do próximo, então nós estamos falando mal de Deus também. Porque Deus criou o nosso próximo como nos criou. Então se a gente fala mal daquele que é nosso semelhante, automaticamente nós estamos falando mal daquele que Deus criou. Quem está entendendo? Deixemos para Deus o julgamento. Deixemos para Deus a justiça. Então, ou seja, a verdade desfalece. E quem se desvia do mal, o que é desviar do mal? É isso que eu te falei. Fugir de coisa errada, fugir de rodinha, de mentira, de fofoca, de contenta, injustiça. Você que foge disso, você automaticamente está vivendo uma vida para agradar a Deus. Você está dizendo para Deus: não quero parte com essas coisas. E aí então você pode clamar a justiça de Deus. Agora, se você participa, se eu participo das injustiças, como que eu vou clamar a justiça de Deus? Se eu sou injusto, como que eu vou buscar a justiça de Deus? Se eu sou parcial, como que eu vou clamar a justiça de Deus? Se eu julgo como as pessoas julgam, como que eu vou ter justiça cumprida de Deus na minha vida? Então eu tenho que olhar para mim primeiro e ver como eu estou vivendo, para que eu possa chegar diante do Altíssimo e falar alguma coisa. Porque hoje o mundo, gente, nos julga pela aparência, sim ou não? Sim ou não? Sim. O mundo nos julga pela aparência, né? Em todas as áreas da sociedade. Você é julgado pela roupa que você veste, pelo jeito que você se apresenta. Eu estou falando de que eu e minha esposa passamos, e o vendedor falou de uma outra situação, ou seja, então isso acontece muito. Nós somos julgados a todo momento. Então Isaías estava desabafando: Senhor, eu não estou vendo mais a justiça. Ele está dizendo: a verdade anda tropeçando pelas ruas, a verdade desfalece, quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, ou seja, corre o risco de ficar de fora da sociedade. Está entendendo? Vou terminar o raciocínio. E o Senhor o viu. Ou seja, Deus está sempre vendo tudo. Aí que está a Aline, o Rodrigo, todos vocês. Aí que está a revelação. Deus, ele sempre vê quando há injustiça, seja ao seu favor, ao meu favor ou de outra pessoa. Isaías disse: o Senhor o viu, ou seja, o Senhor viu tudo que está, ele vê o que está acontecendo na terra. E olha o que ele completa: e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Toda vez que não há justiça na terra,
é mal aos olhos de Deus. Então, se você entra diante de Deus e clama essa justiça se cumprirá na sua vida. Não no nosso tempo, não na nossa hora, né, Marília? Mas no tempo de Deus. A gente verá os nossos olhos, você que crê, a justiça divina, a justiça de Deus se cumprir na sua vida. Pode ter certeza. Pessoas que trapaceiam, passam os outros para trás, acham que são melhores que os outros, lá na frente eles vão ver a justiça de Deus se cumprir na vida desses que eles trapacearam, na vida desses que eles enganaram, na vida desses que eles se julgaram. O tempo vai passar e você verá a justiça de Deus. Eu mesmo até falei de manhã, muitas pessoas assim, algumas pessoas, né, do lado da minha família, do lado materno, minha mãe, muitos diziam que a gente não ia ser nada. Mas eles não são nada. Olha como que eles andam. Olha o salário deles. Nunca vão ter nada. Nunca vão construir nada. Vão ser sempre isso que eles são. É isso que a gente ficava sabendo que era falar para a gente. Eles não vão prosperar. Eles não vão conquistar. Olha a nossa família é diferente, mas esses aí já era falando de mim e dos meus irmãos. Nunca vão ser nada. Mas o tempo passou. Porque tudo passa, sempre, certo, gente? Só não passa para lá. E muitos deles, que eu amo e oro por eles, mas não convivo junto, mas oro, abençoo. Muitos deles sabem o que está acontecendo na nossa vida. Vem à igreja, vê as pessoas chegando na igreja, a gente recebendo, né, pastora, tantas pessoas. Muitos olham, porque não tem como esconder aquilo que Deus faz, você concorda? Não tem como esconder o que Deus faz. E aí ficam quietos, não falam nada, mas eles sabem que é Deus que está na nossa vida. Esses dias eu ouvi isso. Mandei, pega o filho do Enzo ali. A pessoa falou assim para mim, por favor. Não adianta. Você é ungido de Deus mesmo. Eu ouvi isso. Não adianta. Deus te ungiu mesmo. Você é ungido de Deus mesmo. Eu ouvi isso. Não adianta. Deus te chamou. Eu ouvi isso aí. Você é ungido de Deus. Eu não estou falando isso para minha glória, não, viu? Porque vão falar isso de você, aqueles que falaram mal de você, que te perseguiram, que foram injustos com você, vão te dizer, não adianta, você é de Deus. Quero ser o Deus que você serve. Quero viver contigo. Dizendo assim, né? Me ensina quem é esse Deus e o que Ele pode fazer na minha vida. Quem está entendendo? Então esses dias eu ouvi isso, sabe? Eu falei te falei isso, não é isso? Eu falei depois eu vou detalhe. Te falei, mas não falei essa frase. Quem foi? Não adianta, você é ungido de Deus. Deus te chamou para isso mesmo. Tem que reconhecer Deus